aí você questiona, como é que fizeram outros testes, não na presença do dono do carro, ou seja, quem é que garante que eles ligaram o aparelho? Quem é que garante que usaram o aparelho da maneira correta? Porque basta não ligar o aparelho que ele não vai funcionar. Olá, Roberto. Boa noite. Tudo bom com você? Rapaz, prazer em ter você aqui novamente. E essa semana eu me deparei com algo que eu fiquei, a princípio, surpreso. Eu vi que uma rede de TV aí famosa, inclusive levou junto a um programa, e apareceu lá o nosso equipamento, eu fiquei muito feliz. Mas depois eu entendi muito bem qual era a intenção do pessoal, inclusive depois você passou lá também um vídeo de resposta, aí que eu fui entender o que eles estavam pretendendo com tudo aquilo, né? Então, eu resolvi chamar você aqui para que você pudesse me explicar na íntegra, na verdade, a intenção que está por trás desses bastidores aí dessa equipe de TV. Tá bom, meu querido? Boa noite a todos. Vamos até colocar o tema hoje. Fake ou fato, né? Ah, boa. Mas o que acontece, Paulo? Praticamente há um ano atrás, esse canal e esse programa, nessa emissora que você falar, a Globo e o Autosport, fizeram ali uma dissimulação contra o nosso equipamento. E isso não é palavra minha, não. É palavra do próprio cliente do equipamento que vocês vão ver aí nessa nossa conversa. Diego, por favor, conta para nós a história e a experiência que você tem com a Hybrid aí, por favor. Olha, eu já uso os equipamentos deles há 6 meses. E agora eu troquei de carro e ele trouxe aqui para ele tirar o aparelho do carro antigo, que na verdade eu já tinha tirado, que é muito fácil a instalação e caso você troque de carro, é muito fácil você retirar e trazer o aparelho aqui para ele fazer a instalação no carro novo, que é o que eu estou fazendo agora, nesse momento. Que já é, por sinal, é o terceiro carro que eu faço a substituição. O aparelho é o meu mesmo, eu só venho trocando de carro e mudando para o carro novo. Nessas mudanças, quanto você veio economizando? O aparelho promete até 40%. No meu uso, que eu também não sou de andar com o pé muito leve, eu tenho uma economia hoje aí de uns 30% garantido. Maravilha, maravilha. Então, 100% satisfeito com a tecnologia da Hybrid? Sim, 100% satisfeito. A Hybrid funciona mesmo. E aí, o que aconteceu de fato? De fato, não de fake. De fato. Eu tenho um cliente há mais de... ele já deve ter mais 1 ano e 3 meses que utiliza a nossa tecnologia. O nome dele é Diego. Posso falar porque vai estar lá no programa também. E o Diego, ele era motorista de aplicativo aqui na região. E aí, ele já tinha passado pelo 3º, 4º carro dele com a nossa tecnologia. E aí, no determinado dia, ele chegou e falou assim: Roberto, eu conheço um pessoal do Autosport e eles me chamaram para fazer uma matéria do seu produto. E aí, por conhecer dessa questão, eu falei assim: Diego, tudo bem, só que a emissora tem que me mandar um documento pedindo autorização para essa validação, eu tenho que estar presente, ou alguém do meu corpo técnico, e eu preciso saber como que vai ser feito essa avaliação. Não, tudo bem, eu vou conversar com eles, enfim. A primeira resposta foi: não pode ir porque estamos em momento de pandemia e não pode ter aglomeração. Concordei, tudo bem. Mas eu preciso que, antes de ir ao ar, eu possa revisar o que vocês estão falando e qual foi a técnica que vocês utilizaram para validar o nosso produto. Pois bem, essa faculdade que fez essa validação, que é a Faculdade Mauá, é uma faculdade de renome, inquestionável. Só que, agora falando do meu ponto de vista, eles avaliaram nesse momento, dessa matéria, 3 produtos. Um vapor de gasolina, que era um reservatório de água com gasolina ali, realmente talvez não trouxesse resultado. Na verdade, nem avaliaram, né? Só levaram esse produto lá para fazer uma edição da matéria. O outro é aquele sistema OBD12 que você coloca no seu carro para tirar o delay e tem algumas vantagens ali. E o terceiro produto é o nosso, que, por falta de experiência dele, deve ter falado que era uma célula de hidrogênio. Então, eu, como técnico, o que eu acredito que eles falaram? Vamos validar tudo isso, quer dizer, vamos fazer esse teste aí, vamos invalidar tudo, porque célula de hidrogênio realmente não funciona. A gente está cheio de informações na internet e sempre negativos a respeito. Exato. Pois bem, Paulo, começaram essa avaliação sem a minha presença e sem meu corpo técnico, eu devo grifar isso. E, de repente, eu acabei recebendo ali, nesse meio tempo, por empolgação dele e mim, algumas mensagens. Esse é um Creta, mas vai acabar ficando de Duster. Olha só, quero que você fique tranquilo, porque o Argo, do jeito que sair aí da pista, vai para a garagem do Autosport, com o motorista do programa, vai ficar lá até terça-feira, quando ele deve ir para a pista de Limeira. Eu vou te dando todo o parecer. É uma pista da ZF, lá em Limeira, onde fazem testes também. Vão fazer nessa pista de lá, vão
Na terça e na quarta, parece. E aí na própria quarta ou na quinta pela manhã, um motorista pega esse carro e vai te devolver em Santos, destrocar com você, tá bom? E pediram o carro para que fosse feito outros testes em outro lugar. E aí eu tive, né, me pediram, claro, não fui obrigado, mas solicitaram o meu carro, eu deixei o meu carro com eles me emprestaram um outro carro para que eu viesse embora e ficasse com outro carro até me devolverem o meu carro, e aí foi feito outros testes. E aí você questiona, como é que fizeram outros testes, não na presença do dono do carro, ou seja, quem é que garante que eles ligaram o aparelho? Quem é que garante que usaram o aparelho da maneira correta? Porque basta não ligar o aparelho que ele não vai funcionar. Lembrando que, quando o carro ficou com eles pediram para que eu desligasse o aparelho. Ou seja, o carro saiu lá de onde foi feita a gravação com o aparelho desligado. Quem é que garante que, quando chegou no local que foi feito os novos testes, eles desligaram o aparelho da maneira correta? Ao desligar o aparelho, andou 6 km para zerar o aparelho, e ao ligar o aparelho novamente, andou 6 km para que o aparelho começasse a funcionar. Isso eu vi porque eu estava presente. Agora, o outro teste, quem garante que foi feito dessa maneira? Quem garante que foi feito da maneira com a eficiência do aparelho em 100%? Quem me garante? Até porque quando eu recebi o carro de volta 4 dias depois, o aparelho estava desligado. Estava virado para o lado que estava desligado. Então, foto dele com o apresentador, foto dele com a equipe, a foto do carro sendo instalado ali, o mecanismo de telemetria. Lembrando que esse sistema de telemetria, ele envia em tempo real para um posto. Nesse caso, o posto seria a universidade que estaria recebendo esses dados. Então, fizeram todo aquele cenário lá, e ele, de forma, não vou dizer oculta, mas de forma direta para mim, foi me encaminhando essas informações, porque ele se sentiu assim, pô, já que ele não pode estar presente, eu vou retransmitir o que está acontecendo. Perfeito. E aí, Paulo, aconteceu algo inesperável, né? Na matéria que vai ao ar agora no domingo, eles falam que eles andaram ali em torno de 100 quilômetros, que eles manteram ali a velocidade, um padrão técnico de ser feito. Só que, incrível que pareça, eles andaram com o carro o dia inteiro. E aí, essa telemetria de tempo real teria que enviar dados. E no final desse percurso, esses dados seriam ali distribuídos entre a universidade e o programa para poder fazer a edição. E aí o incrível aconteceu. Aí que começa o fake. Falaram para o pessoal da equipe do programa que teria que levar o carro para um outro local para fazer novos testes. Inclusive, esse local seria a pista de Limeira da ZF, que inclusive o próprio proprietário do carro fala nesse áudio, que depois a gente vai colocar aqui na edição, dizendo o seguinte: o carro, depois desse dia inteiro, pediram o carro dele por mais 4 dias. Esse é um Creta, mas vai acabar ficando de Duster. Olha só, quero que você fique tranquilo, porque o Argo, do jeito que sair aí da pista, vai para a garagem do Autosport com o motorista do programa, vai ficar lá até terça-feira, quando ele deve ir para a pista de Limeira. Eu vou te dando todo o parecer. É uma pista da ZF lá em Limeira, onde fazem testes também. Vão fazer nessa pista de lá, vão na terça e na quarta, parece. E aí na própria quarta ou na quinta pela manhã, um motorista pega esse carro e vai te devolver em Santos, destrocar com você. Deram um carro da montadora para ele, um Renault. Inclusive, esse carro da montadora faz parte dessa matéria no final dela. E ele voltou para casa esses 4 dias e o carro ficou em poder do programa. Aí eu pergunto, vamos pensar aqui um pouco fora da caixa? Se o produto não funciona, para que eu vou dar um carro de uma montadora para um cliente? Para que eu vou pagar os dias para ele? Para que eu vou pagar o combustível dele, porque ele trabalhava com o carro? Sim. Por que eu vou ficar 4 dias com o carro e aí depois, no 4º dia, eu entrego e falo assim, não funciona? E digo mais, no áudio, falado por ele mesmo, ele fala o seguinte, ele mesmo questiona: quem garante que ligaram o equipamento após eu ter ido embora? Eu deixei o meu carro com eles me emprestaram um outro carro para que eu viesse embora e ficasse com outro carro até me devolverem o meu carro, e aí foi feito outros testes. E aí você questiona, como é que fizeram outros testes, não na presença do dono do carro? Ou seja, quem é que garante que eles ligaram o aparelho? Quem é que garante que usaram o aparelho da maneira correta? Porque basta não ligar o aparelho que ele não vai funcionar. Lembrando que, quando o carro ficou com eles pediram para que eu desligasse o aparelho.
Ou seja, o carro saiu lá de onde foi feita a gravação com o aparelho desligado. Quem é que garante que quando chegou no local que foi feito os novos testes, eles desligaram o aparelho da maneira correta? Ao desligar o aparelho, andou 6 km para zerar o aparelho, e ao ligar o aparelho novamente, andou 6 km para que o aparelho começasse a funcionar. Isso eu vi porque eu estava presente. Agora, o outro teste, quem garante que foi feito dessa maneira? Quem garante que foi feito da maneira com a eficiência do aparelho em 100%? Quem me garante? Até porque quando eu recebi o carro de volta 4 dias depois, o aparelho estava desligado. Estava virado para o lado que estava desligado. Primeiro, ele deixou o equipamento desligado. Quando ele retornou, que ele pegou o carro dele em poder novamente, o equipamento continuava desligado. A gente nunca viu um documento sobre uma telemetria, sobre um consumo de combustível. Enfim, nunca chegou ao nosso conhecimento. E aí, Paulo, esse vídeo que você viu de resposta, que você até ficou boquiaberto, ali a gente começa a desmascarar o fake. Como o programa ele tem um renome de nível nacional e também a edição ela é muito rápida e em alguns momentos até confusa, as pessoas não vão ver ali que tem uma tarjinha no sistema de telemetria. Mas eu, como técnico, percebi lá a tarja amarela bem em cima, talvez, de onde que indicava ali o consumo do veículo naquele momento. E, infelizmente, a palavra certa, infelizmente, os dois engenheiros da Mauá que comentaram sobre a matéria, eles também não foram tão incisivos dizendo que não funcionou, mas eles foram, assim, não vou falar levianos, mas eles foram, assim, imprudentes na fala. Porque um fala num determinado trecho assim, acima de 10% é algo mentiroso ou enganoso. 1, 2, 3% já seria algo muito bom, né? Agora, quando fala de 10% para mais, isso, na minha opinião, é quase que enganação. Então, nosso produto, se ele entrega até 40%, chamou a gente de mentiroso. Não só a empresa Hybrid, como os clientes que fazem depoimento aí, que tem milhares de depoimentos. Sim. Algumas universidades, escolas que cederam laboratórios que validaram um produto ali em funcionamento. E também as pessoas que apoiam a causa da Hybrid, que não é só a economia de combustível, é as emissões de gases poluentes. Inclusive, nesse vídeo de edição, nós colocamos lá os certificados, falamos até, inclusive, já que é um programa de utilidade pública, por que não falaram da questão ambiental? Poderiam falar assim, realmente o produto não traz economia, mas ele realmente diminui as emissões de gases poluentes. Bacana. Que realmente isso é verdade. Mas em momento nenhum falaram sobre isso. Mas a maior surpresa de tudo isso, Paulo, não é essa inversão de verdades ali, né? É reprisar pela terceira vez a mesma matéria. E aí eu me questiono, será que é uma questão política? Será que é alguém que está perseguindo a Hybrid? Será que, infelizmente, a emissora não tem dinheiro para colocar novos programas? Mesmo porque o Autosport é um programa independente, onde a Globo compra o conteúdo. E aí hoje até eu refleti, eu não sou uma pessoa de ver muito TV, principalmente essa emissora. Mas, devido a essas chamadas que apareceu do Autosport, eu acabei vendo que tem uma novela que passa no período da tarde, e essa novela é reprisada na madrugada, onde deveria estar passando um filme ou qualquer outro conteúdo. Então, isso me leva a deduzir que a própria emissora talvez esteja reduzindo os gastos dela, que também isso não me importa. O que importa aqui, na real, é não passar uma informação correta. E talvez até a emissora não tenha culpa disso, porque ela compra o conteúdo. A falha, realmente, talvez esteja no programa, Autosport, de não questionar as informações recebidas. Ou a universidade também pode ter se omitido. Então, existem ali vários caminhos que eu não posso apontar. O que eu posso apontar com exatidão é que tudo que está escrito lá é mentiroso. E com provas físicas, que é o cliente, com provas de áudio e provas de vídeo, que retratam o contrário da matéria. Inclusive, ao decorrer desse vídeo aqui, eu vou estar colocando todo esse material na sequência, para que o pessoal possa, inclusive, entender, né? Porque quem vê a matéria, quem vê o conteúdo lá na TV, vai, de certa forma, acreditar naquilo lá, porque é um enredo muito bem formatado, muito bem elaborado. Parece que, inclusive, eu fiquei impressionado pelo fato de, no caso ali, vamos fazer uma análise num produto e não chama o pai da criança, que é você, para poder estar presente, para tirar qualquer dúvida. Eu fiquei impressionado com isso. Isso, para mim, já soou como uma coisa ali bem, não sei se eu posso dizer pretensiosa, mas de qualquer forma. Então, assim, a gente faz questão, então, de colocar na íntegra essa sequência das informações, né? Exatamente, Paulo.
E aí, a primeira vez que essa matéria foi ao ar, eu entrei em contato com o Diego, que tinha um contato Sim. direto com o pessoal do Autosport, questionando que eu queria ter um direito de resposta, né? Queria entender como que foi feita essa validação. Porque validação, existem normas dentro da BNT como que é feito. Que nem nós temos aqui selos de valores energéticos, que é o Compete, que diz quanto que aquele carro realmente faz. Mas isso, cara, não seria o principal, Paulo. Sabe o que acontece? O cliente, meses antes, fez 3 vídeos com 3 carros diferentes, falando bem do produto. Foi esse o motivo que ele procurou a emissora. Exato. Ele quis me ajudar falando sobre o produto. Não foi algo que eles encontraram no mercado, colocaram lá um piloto e colocaram alguém e vamos desmerecer esse produto. Não, foi algo que aconteceu de forma cadenciada. E aí, sabe o que é engraçado disso tudo, Paulo? Engraçado para o programa, engraçado para a gente. No dia seguinte, um cliente de uma Duster, o carro igual que foi validado lá no final do programa como um carro econômico, me procurou e ele fez um vídeo áudio, um vídeo, falando o seguinte: meu nome é Amaury, sou motorista de aplicativo, eu vi o programa no Autosport, mas eu achei que existia algo de errado. Por quê? Eu tenho amigos que utilizam a tecnologia e eu estou aqui em São Vicente para colocar no meu carro e pôr à prova isso. Ele comprou o equipamento, instalamos o equipamento, fizemos um teste de percurso e deu o resultado. E aí ele, naturalmente, ele falou assim: eu tenho que fazer esse vídeo porque o que fizeram com você é uma sacanagem. Aí pessoal, bom dia. Meu nome é Amaury Marcelo Fernandes, sou motorista de aplicativo Uber. E domingo de manhã eu assisti um programa na Globo, da Autosport, no qual falava de um produto híbrido que está sendo instalado aqui em São Vicente. E o programa falava mal do produto. Eu vim aqui conferir se isso é verdade mesmo. Vários amigos meus colocou e só foi elogio até agora. Chegando aqui, ela fez igual a Uber fez, que nem os taxistas fez com a Uber. Falou mal e todo mundo viu que os aplicativos é coisa de primeira, é coisa com excelência. Vim aqui, acabei de instalar o produto no meu carro, eu estou satisfeitíssimo. O carro não passa no máximo de 2,5, no máximo estourando aí 2.800 RPM. A economia tá 10. Quem quiser, eu indico e aprovo. E, por si só, o Diego, no áudio dele, já valida tudo isso que a gente falou. Sim. E o Amaury, com o mesmo carro que a montadora lá fez a propaganda final, falando que era um carro econômico, veio adquirir o produto. Então, o que a emissora tem da nossa matéria? Quer dizer, do nosso produto na matéria? Tem 2 engenheiros falando sobre um produto, que inclusive existem vários erros ali de engenharia e até de edição do programa deles. Onde já se viu falar que no alternador tinha um consumo maior, quer dizer, o nosso equipamento consumiria mais energia que o alternador. Lembrando que na época eu mandei a ficha técnica do produto, que a gente fala que consome menos 3 amperes. Então eles não leram, eles falaram ali, aí eu posso falar de forma liviana sobre o produto. Para que se faça isso com eficiência adequada, requer equipamento de alto custo e com baixa contaminação dessa água, né? Uma água normal que você pega da torneira aí e vai fazer isso, rapidamente o teu eletrolisador vai estar contaminado, né? Então uma coisa que você vai ter que ter manutenção recorrente, ou uma hora vai parar de funcionar, você nem vai perceber, porque você vai tirar a energia do motor através do alternador, que vai fornecer eletricidade para esse eletrolisador. Você vai criar um sistema que, na prática, vai acabar roubando energia mais do que entregando. Sobre o equipamento, sobre o WR2000. Completamente sem fundamento, né? Eu não quero nem me alongar nessa conversa, porque, por si só, os vídeos que nós vamos colocar aqui, eles vão ser provas cabais de tudo que a gente está falando. Sim, e parece que tem até uma... Perdão, acabei cortando você, mas queria fazer uma última colocação antes de finalizar esse vídeo, que é o seguinte: parece que, inclusive, tem até alguma questão ali comercial, né? Porque eles fazem a propaganda de um veículo que tem uma proposta de economia de combustível, não sei até que ponto aí a gente fica meio que... fica indo no ar, né? Essa questão também, né? Sabe o que é engraçado, Paulo? Do mesmo jeito que eles chamaram o produto de mentiroso porque ele dá acima de 10%, eu acho que o pessoal lá não sabe fazer conta, né? Então, como que foi o final da matéria? O piloto dirigindo um carro e o nosso cliente dirigindo outro, do mesmo fabricante. Um conseguiu uma média, acima de, acho que nem lembro, acima de 100%, e o outro ficou lá com uma média tão baixinha. Então, dizendo assim, pô, você não sabe dirigir.
Sim. Aí o piloto falou assim, aqui na descida você tira o pé do acelerador e aproveita essa inclinação. É verdade, eu até falei que é verdade. E aí, naturalmente, a média vai estar lá em cima. Só que, no vídeo que vocês vão ver aqui, quando a gente vai comparar alguma coisa, é banana com banana, maçã com maçã. Se eu andei uma determinada velocidade com um carro, eu tenho que andar com uma determinada velocidade com outro. Se eu andei uma determinada quilometragem, eu tenho que andar uma determinada quilometragem. Se eu tinha tantos litros num tanque, eu tinha que ter tantos litros no outro. E isso, a emissora não fala sobre isso. Só fala que o piloto, obviamente, dirige muito melhor do que o cliente. E aí o piloto ensina como dirigir. E aí essa diferença dá uma enorme diferença de economia. E aí entra uma contradição do engenheiro falar que 10% era algo enganoso e a montadora conseguir 10 vezes mais. Agora, um teste sem os acessórios. E aí, Diegão, quanto você fez? 3.8. E você? 8.1. Mas o interessante disso é que assim, eu pedi para várias pessoas verem a matéria e tentar entender. Como é uma coisa assim muito técnica, as pessoas só acreditaram na credibilidade. É a mesma coisa, vamos supor se tivesse aqui, sei lá, um exemplo. O Ayrton Senna aqui do meu lado, nesse momento, falando assim, coloque o sistema da Hybrid porque é bacana. Só esse diálogo dele já validaria o produto. É mais ou menos o que aconteceu com o programa. Ele tem um renome, está numa emissora aí gigantesca. Então as pessoas acreditam, infelizmente, no que está sendo retratado ali. E não procuram a fundo o que realmente acontece. E eu digo, quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo que eu coloquei de resposta técnica, passo a passo, vai entender realmente que é um fake toda aquela edição ali, a propósito e a vantagem dessa montadora que colocou o carro lá como um carro de avaliação. E digo mais, a Hybrid não deu R$1 para esse programa do Autosport. Todo mundo sabe que qualquer emissora cobra de qualquer tipo de propaganda. Ali foi uma propaganda de uma montadora com um determinado carro. Então, eles pagaram, nós não. Então, como vai falar bem de um produto? Né? Sim, então, perfeito. é basicamente isso, Paulo. Fazendo duas colocações. A primeira é que todo o material, eu vou pegar o link, vou colocar na descrição desse vídeo, para o pessoal também poder acompanhar, inclusive o vídeo que você fez resposta, que, na minha opinião, ali, merece realmente ser assistido com muita cautela. Vou deixar o link na descrição. E uma segunda situação para a gente poder fechar aqui com chave de ouro é o seguinte, é deixar o convite, então, quem sabe aí, para o Autosport, poder convidar você, para quem sabe aí, né, a gente possa ter o interesse de realmente levar isso para a pista, onde você possa explicar toda a tecnologia e fazer realmente a análise do jeito que precisa ser feita, dentro dos parâmetros e critérios, e você acompanhando, nada melhor do que você, que é o pai da criança, eu sempre uso essa terminologia aí, para que você possa realmente direcionar todas as coisas lá e fazer algo que realmente venha a ser digno de ser avaliado dentro daquilo que é o critério certo de ser avaliado, né? O convite aí. Paulo, isso seria o melhor dos mundos, mas o que eu percebo é o seguinte, no mundo da TV, tudo realmente é dinheiro. Eu vou falar até desse programa, eu não vou falar as duas marcas de motos, para não criar aqui um conflito. Sim. Mas existe um piloto de moto nesse programa, de uma determinada marca. A marca concorrente nunca apareceu nesse programa. Então, se você fizer uma análise só nisso que eu falei, existe realmente sempre um dedo ali, essa marca não entra aqui, a gente vai falar sempre mal dela, porque o nosso patrocinador é a marca X. Então, se as pessoas ouvirem o que eu falei e prestar atenção no programa, nunca vão ver uma marca específica de moto ali, porque o piloto que está naquele programa pertence a uma outra marca de moto. E eles jamais iam falar bem de uma tecnologia dessa, Sim. onde ela pode alcançar até 40% de economia. E a gente já até falou aí em alguns vídeos anteriores sobre os carros híbridos de fábrica, Sim. que junto com a nossa tecnologia, nós conseguimos melhorar a média. Lembrando que o carro de fábrica híbrido tem um motor a combustão, e esse motor a combustão pode receber o gás hidrogênio para realimentar e naturalmente trazer economia. Perfeito. E um detalhe que eu acho interessante, que é justamente um período que a gente observa e começou a ter digamos assim, uma circulação maior de divulgação, de publicidade voltada à Hybrid, justamente nesse período é que vem essa emissora com essa iniciativa aí que parece um pouco meio que soa de uma forma interessante, né? A gente fica meio que, justamente agora, inclusive com tantos testemunhos de pessoas utilizando a tecnologia e recomendando, inclusive, ou seja, o tempo todo na internet pipocando aí, quem depois puder acessar aqui, vou colocar na descrição também os nossos canais aqui. Você vai ver que o pessoal realmente elogiando, olha, vale a pena, sim, vale a pena, pode instalar, eu assino embaixo, as pessoas validando
e simplesmente no período está tendo maior repercussão é quando, né, vem algo para... Mas eu acredito que isso aí não vem, não vai... Na verdade, pelo contrário, você contou uma coisa que eu achei interessante aí, que mesmo pessoas vendo a matéria, vieram até você, compraram equipamento e verificaram realmente que funcionava, indicou e a coisa melhorou. Ou seja, parece que o tiro saiu pela culatra ali, se por acaso eles tiveram algum interesse negativo por trás disso tudo, né? Justamente isso, Paulo. Eu, como técnico, vou responder o que acontece. Infelizmente, as células de hidrogênio que estão no mercado, o que eu estou dizendo aqui não é falando mal, Sim. é uma questão de funcionalidade. Alguns veículos vão funcionar 100% e outros não, devido à tecnologia embarcada em cada tipo de carro. Então, quando surgiu essa ideia, vamos validar uma célula de hidrogênio, ao mesmo tempo todo mundo já pensou assim, vamos descredibilizar porque nenhuma funciona. Até então, nenhuma funciona na cabeça deles. E eu volto a repetir, algumas vão funcionar em algum terminal de carro e outras não. No nosso caso, não é uma célula de hidrogênio, é um otimizador de combustível. É um contexto totalmente diferente do que existe no mercado. Então, volto a repetir, 15 anos de pesquisa, equipamento industrializado, matéria-prima únicas. Laudos de instituições renomadas, né? Exatamente. Se eles tivessem realmente gastado alguns minutos e tivessem lido o material técnico que tivesse enviado, talvez essa matéria não fosse nem para o ar. Exato. Porque eles não teriam como questionar. Exato. E aí, qual foi o único método de questionar, Paulo? Na matéria que vai ao ar, ela não passa, falando, a gente ficou com mais 4 dias com o carro do cliente, mais 4 dias com o carro do cliente, para validar o produto. Se não funciona, para que você vai levar o carro para o laboratório sem a presença da fábrica e sem a presença do dono do carro? Só por aí você já vê que tem algo fora do Muito fora do contexto, exato. Porque levar um carro para uma pista em Limeira, esse teste foi em São Paulo, colocar um outro carro à disposição do cliente, pagar os dias do cliente, pagar o combustível do cliente. Então não teria uma lógica. Para que eu vou testar uma coisa que não funciona? Então, logo de primeira, você já cancelaria, como ele fez com os outros produtos. E sabe, eu até esqueci de um detalhe muito importante. Quem vai assistir a matéria no domingo, Paulo, vai ver o meu cliente falando dos 2 produtos. O vapor de combustível, que até aqueceu lá o carro dele. Esse sistema OBD2, que ele falou que infelizmente também não funcionou. Mas o nosso produto, eles não falam, não deixam de falar sobre o produto. Exato. E ele falou assim, Roberto, eu gravei falando bem do seu produto, mas não foi ao ar. Ele falou isso para mim. Então, cara, infelizmente mesmo, a TV, cara, ela nos engana a todo momento. Eu faz alguns anos que eu não vejo esse tipo de jornal, esse tipo de mídia. Eu busco informações em outros canais. Tem pessoas que vão acreditar no que eu estou falando e vão acreditar na emissora. Como tem pessoas que vão acreditar no que eu estou falando por pensarem fora da caixa. Daí, tudo bem, bacana. O que eu não acho legal é falar mal sobre algo que não foi validado de uma forma correta. Só isso. Perfeito. E qualquer um que puder entrar em contato com você vai ter acesso a documentações e sem contar dezenas e dezenas aí de clientes satisfeitos com a tecnologia, inclusive eu sou um deles, né? Então, assim, eu acho que contra fatos não tem argumento, né? Todo esse material, né, Paulo, ele está disponível ali na rede, no YouTube. Não é algo que você tem que me contatar para eu enviar. Não. Sim. Inclusive, o vídeo resposta está lá. É que, infelizmente, o nosso canal não é tão acessado como deveria ser, mas está lá. Então, é algo que incomodou alguém ou incomoda alguém e foi feito dessa forma. Sim. E fica o convite aqui para o pessoal que assistiu o vídeo, pessoal que também está fazendo o curso de conversão híbrida veicular, vão estar colocando esse vídeo lá para o pessoal também. E fica a dica para o pessoal poder, inclusive, acessar esse material e cada vez mais ter conteúdo para poder corroborar com aquilo que é a verdade, né? E essa que é o X da questão, né, Roberto? Então, Paulo, eu vou falar até sobre um assunto do passado, que aí até muita gente desconhece, né? Vamos falar sobre Tesla, que tinha desenvolvido o sistema de corrente alternada que nós utilizamos hoje em casa, que foi criado ali por causa de uma hidrelétrica, que gerou ali aquela rotação da turbina e criou essa corrente alternada. E na época a gente tinha Thomas Edison, que todo mundo acredita que é o pai da eletricidade, o criador da lâmpada, mas se você fizer uma análise mais profunda, na verdade não é isso. Então, o que eu vejo no decorrer da história, não só comigo, eu digo assim na história geral, quando alguém traz alguma coisa inovadora, sempre vai tomar pedrada. E até costumo dizer, né, árvore que dá fruto, toma pedrada, né? É verdade. Na verdade, é mais ou menos isso. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu também não posso receber esse tipo de bombardeio e ficar quieto. Sim. E fica o convite, né, Roberto? Fica o convite para quem quiser conhecer então a tecnologia.
né, que procure os canais de comunicação da Hybrid e que possa, de certa forma, adquirir equipamento e comprovar. Porque depois de uma situação dessa, eu acredito que muita gente deve ter assistido e fica com a pulga atrás da orelha. Será que funciona ou não funciona? Funciona sim, tem laudo técnico, tem validação, tem dezenas e dezenas de clientes satisfeitos, e eu sou um deles, né? Eu sou até suspeito para falar, né? Mas uma coisa que eu posso garantir, vem fazer o teste que não vai se arrepender, não. E realmente comprovar o que, de certa forma, aí não tem como refutar, não tem como debater, não tem como, né? É colocar e funcionar e economizar e receber os benefícios aí oriundos do equipamento, né? E realmente comprovar o que na verdade eles fizeram questão de esconder lá, né? Infelizmente. Exatamente isso, Paulo. Eu quero encerrar aqui convidando a todos que tiverem a oportunidade de assistir o meu vídeo resposta sobre o programa. Ele é inquestionável. Isso vai ser logo desmascarado nos primeiros minutos do vídeo com o depoimento do próprio dono do carro. E depois os outros 2 vídeos, inclusive do dono do carro falando bem antes da edição do programa, e também o cliente no dia seguinte com o mesmo carro que a montadora utilizou lá, trazendo ali um resultado positivo. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado. Paulo Gastabretti, mais uma vez, agradeço aí pelo convite. Espero ter esclarecido aí essa questão. E é isso aí. Uma boa noite, então, pessoal. Você que nos assiste aí, inclusive os alunos do grupo lá. Mais tarde tem conteúdo para vocês, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, Roberto. Tudo de bom.